Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei ao certo aí em que momento vocês estarão assistindo esse vídeo. Tá? Eu sou o professor Edjânio, essa é a nossa aula 4 da disciplina de Ética e Gestão da Segurança da Informação, certo? E nós veremos o conteúdo principal do ataque cibernético. Tá? Então o ataque ele pode ser ali motivado por diversas razões, certo? E essas razões elas dependem do tipo de ataque, né? Ou basicamente do tipo do indivíduo mal intencionado que está realizando o ataque, né? No caso o hacker. Tá? Por exemplo, os script kids, né? Eles são motivados ali pela curiosidade. Já os cyberterroristas eles são motivados ali por uma ideologia religiosa e muitas vezes política, certo? Então, os ataques cibernéticos irão ali depender do tipo de indivíduo mal intencionado que o está realizando. Tá? E existem alguns passos a serem seguidos para que esses ataques eles venham a ter um alto nível de sucesso. Tá? O primeiro passo é a obtenção de informações em relação ao sistema. Tá? Então o hacker, o crack, ele obtém informações do sistema através de algumas técnicas, tá? E essas informações elas poderão ali ser utilizadas como norteador para a realização do ataque em si, certo? Então informações referentes ao sistema, a falhas do sistema são muito valiosas nessa etapa de aquisição de informações, certo? Então basicamente, após o hacker conseguir essas informações, ele poderá aí utilizar algumas das técnicas para atacar o sistema. A primeira poderia ser monitorando a rede, onde ele monitoraria todas as atividades dos usuários da rede e capturaria ali informações específicas do seu interesse. Tá? Penetrando no sistema, onde o usuário se passaria, o indivíduo mal intencionado, no caso, se passaria por um usuário legítimo e realizaria ali operações, né, não autorizadas no sistema, se passando por um usuário legítimo. Tá? Inserção de códigos prejudiciais ou informações falsas, certo? Então o hacker ele pode inserir ali códigos maliciosos no sistema e aquele código irá realizar operações, né, não autorizadas naquele sistema. Ou através da negação de serviço, onde uma enxurrada de pacotes é enviada ali para um determinado serviço, servidor, dispositivo de rede, dispositivo de usuário, tá? Comprometendo ali a disponibilidade dos dados e informações daquele serviço, certo? Os ataques eles trazem diversas consequências para usuários comuns e para as organizações, tá? Como por exemplo monitoramento não autorizado, vazamento de informações confidenciais, modificação não autorizada de servidores, negação de serviços, tá? Fraude ou perdas financeiras, imagem prejudicada, trabalho extra para a recuperação dos dados, uma vez que quando o ataque é realizado e a organização não tem serviços de backup, de salvaguarda, que devem ser utilizados em larga escala, eles terão ali um grande trabalho para recuperar toda a informação que em alguns casos nem são mais passíveis de serem recuperadas. Aí por último ali, perda de negócios, clientes e oportunidades. Tá? Então após um ataque, os hackers também tentarão ali, tá, encobrir todos os seus rastros. Por exemplo, apagando os arquivos de log dos sistemas que registram todas as ações realizadas sobre aquele sistema. Então tudo que é realizado, todas as operações realizadas no sistema, elas são armazenadas nesses arquivos de logs. Aí, se esses arquivos de log eles são apagados, logicamente ficará complicado para se rastrear, certo, o ataque realizado. Tá? A formatação do sistema também pode ser utilizada para encobrir os rastros, certo? Uma vez que os logs também serão apagados, tá? Então, a coleta de informações, pessoal, é o primeiro passo para um ataque de sucesso, certo? E essas informações, elas devem ocorrer de forma a não identificar,
certo? O indivíduo mal intencionado, não identificar o hacker. Tá? E a partir da obtenção dessas informações, que irão descrever ali como o sistema e a rede estão posicionados acerca da segurança da informação, o ataque ele pode ser melhor planejado. Tá? Então, algumas técnicas utilizadas ali para obtenção de informações: Duplicate Diving, tá? Trashing, engenharia social, ataques físicos, informações livres, Packet Sniffing, né? Port scanning, scanning de vulnerabilidade, firewalking, page spoofing, tá? São alguns das técnicas utilizadas ali para obter informações acerca do sistema. Tá? Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. Tá? Duplicate Dive Trashing consiste na análise do lixo da organização, uma vez que documentos confidenciais e até dispositivos de armazenamento podem ser descartados no lixo. Tá? E esses dispositivos, esses documentos, eles podem conter informações valiosas que descrevem como que a organização trata a segurança da informação, tá? Na sua rede de comunicação, certo? Então, os hackers, ao analisarem o lixo, podem encontrar informações confidenciais e informações ali que poderão direcionar melhor os ataques. Tá? Alguns documentos que podem ser encontrados, ou arquivos, ou dispositivos, no caso, listas telefônicas, memorandos, manuais, calendários, impressão de informações confidenciais, impressão de código-fonte, disco rígido, fitas magnéticas, inventário de hardware e outras informações. Tá? Certo? E como que a organização ela deve proceder, né, acerca do descarte de informação, né? Os dispositivos de armazenamento eles devem ser destruídos, tá? Uma vez que apagar os arquivos não indica, tá, que os arquivos estarão excluídos permanentemente. Mas algumas técnicas podem ser utilizadas para recuperar esses arquivos. Então, orienta-se destruir a mídia, no caso um HD, um CD, um DVD e etc. Tá? E os documentos eles deverão ser picotados por uma picotadora transversal, né, que consegue picotar os documentos ali em vários ângulos, tá? Para que eles não sejam reconstruídos. Tá? Nós chegamos à engenharia social. A engenharia social é uma área que explora as fraquezas humanas e sociais, tá? E o objetivo é ludibriar as pessoas para que essas pessoas entreguem as informações desejadas. Tá? Por exemplo, vamos imaginar uma porta, e essa porta possui um cadeado enorme. Tá? É mais fácil eu tentar coagir alguém que possui a chave desse cadeado do que buscar aí ferramentas para romper esse cadeado. Certo? Então, a utilização da engenharia social, ela convence as pessoas a abrirem a porta, independentemente do tamanho do cadeado, beleza? E os engenheiros sociais, eles podem explorar algumas características humanas, tais como reciprocidade. Nesse caso da reciprocidade, o engenheiro social, ele cria um problema para um usuário específico, um indivíduo específico, resolve o problema para esse indivíduo, e esse indivíduo se sente ali na obrigação de ajudá-lo, né, ou fornecer uma troca para esse usuário. Então ele se torna ali recíproco e as informações poderão ali mais facilmente serem adquiridas, tá? Busca por aprovação social, então aquele desejo de impressionar também pode ser explorado por um engenheiro social. A simpatia, então o engenheiro social ele se mostra como uma pessoa educada, capaz de ajudar e sempre disponível, e consegue ali ludibriar, tá, a sua vítima. Autoridade, quando por exemplo o engenheiro social ele se passa por um usuário que tem autoridade elevada. Vamos imaginar um exemplo de um engenheiro social se passando por um gestor para um funcionário novo da empresa que não conhece ainda toda a equipe gestora. E o funcionário, logicamente, vai entregar as informações, visto que, por ser um novo funcionário, ele deseja agradar, certo? E o medo também pode ser utilizado através de ameaças, certo? A vítima de um engenheiro social. Tá?
Então, um caso clássico da engenharia social é quando o engenheiro social ele se passa por um alto funcionário com problemas urgentes de acesso, solicitando ali informações para executar esse acesso, para realizar esse acesso. Tá? Então, o elo mais fraco da organização geralmente é o usuário, tá? E o usuário é constantemente ali explorado por ataques de engenharia social. Tá? Esses ataques eles são complicados de serem identificados, certo? São complicados também de serem prevenidos, porque lida ali não com aspectos tecnológicos, mas com aspectos humanos, como a confiança, psicologia e manipulação das pessoas, tá? Dando prosseguimento, ataque físico, certo? Em ataques físicos são basicamente executados ali roubos ou acessos, tá, aos equipamentos fisicamente, né? Então é realizado diretamente no sistema, tá? E técnicas de acesso remoto elas não são utilizadas uma vez que o usuário está fisicamente dentro da organização, tá? Muitas vezes esses ataques podem ser cometidos inclusive por próprios funcionários daquela organização, beleza? Tá? Então, com acesso ao sistema, o acesso físico, tá? Diversas ações maliciosas poderão ser realizadas, como cópia de documentos confidenciais, leitura de e-mails, tá? Observação de informações privilegiadas, modificações de arquivos importantes, certo? Pode-se implantar bombas lógicas, que nada mais são do que vírus programáveis, para serem executados ali em determinado momento, tá? Pode-se alterar as configurações, principalmente configurações de segurança, e pode-se também aumentar os privilégios ali de algum usuário. Ora, se eu sou um funcionário comum, eu não tenho acesso, né, de um gestor, tá? Mas através de um ataque físico eu poderia aumentar os meus privilégios na rede, certo? Então deve-se controlar o acesso físico de pessoas na organização, principalmente nas áreas restritas, onde existem ali os equipamentos críticos para a disponibilização e a integridade das informações da organização, beleza? Outro fato importante é que muitas vezes workstations, né, ou estações de trabalho ou computadores são deixados desbloqueados com acesso, né, ao público. Isso não deve ocorrer, uma vez que o público tendo acesso, o usuário mal intencionado também obterá acesso. Imaginemos a recepção de uma organização onde o atendente ele deixa sua mesa por alguns minutos e deixa ali a estação de trabalho desbloqueada, passível de utilização por uma pessoa mal intencionada, tá? Certo? Informações livres, tá? Diversas informações livres elas podem ser publicadas em sites da internet, tá? E essas informações elas poderão ali entregar a segurança da informação da organização, como que aquela organização lida com a segurança da informação, né? Então essas informações livres, embora elas possam ser utilizadas por pessoas mal intencionadas, elas não configuram como um crime, uma vez que estão disponíveis ali livremente ao usuário comum, tá? Então podem ser analisadas informações em servidores DNS, tá? Bem como em cabeçalhos de e-mails e informações em listas de discussões de sites, por exemplo, tá? Em uma lista de discussão, pessoal, que se encontra na internet, podem ser encontradas informações como cargos, funções, usuários e até números telefônicos. E essas informações elas podem ali ser utilizadas para ataques de engenharia social, tá? Através de um telefone, né, o usuário pode se passar por um alto funcionário, tá? E explorar ali as vulnerabilidades humanas, né, daquela vítima. Tá? Outras fontes de informações podem ser, por exemplo, encontradas nos protocolos SNMP, que é o protocolo de gerenciamento de rede, tá? Bem como através da utilização do NetStat, que é um serviço que disponibiliza ali as portas abertas e os serviços utilizados por um sistema operacional. Beleza? Tá? Vamos avançar. Packet sniffing, certo?
consiste no ato de capturar pacotes em uma rede de comunicação através de um software de captura de pacotes chamado sniffing, certo? E esses pacotes capturados eles são extremamente perigosos quando não são utilizados serviços de criptografia, como o FTP, que é o nosso File Transfer Protocol, que é um protocolo de transferência de arquivo, onde a criptografia não é utilizada, e o Telnet também disponibiliza acesso remoto sem o uso da criptografia. Então, qualquer pacote que utiliza o serviço FTP, que utiliza o serviço Telnet ou qualquer serviço que não são criptografados, eles poderão ser capturados, possibilitando ali a leitura sem dificuldade alguma pelo indivíduo mal intencionado, tá? E e-mails também poderão ali perder sua privacidade por meio da utilização dos sniffers, certo? Portscan, certo? O Portscan ele permite obter informações dos serviços utilizados, onde são realizados mapeamentos ali acerca das portas de comunicação do sistema. As portas elas podem ser do tipo TCP, que é o nosso Transfer Control Protocol, que são portas de serviços que utilizam o protocolo confiável TCP/IP, TCP na verdade, que disponibiliza aí a orientação à conexão. Já o UDP é o Unity Datagram Protocol, User Datagram Protocol, é um protocolo datagrama de usuário que não utiliza a conexão confiável. Então as portas elas podem ser mapeadas e entregar ali quais são os protocolos e serviços que estão sendo utilizados naquele momento. E se existe inclusive um firewall, analisando aquela porta e alguma regra específica para aquela porta. Então assim os ataques eles podem ser melhor direcionados através dessas informações das portas e serviços utilizados por um sistema operacional. A principal ferramenta que disponibiliza aí serviços de port scaling é o Network Mapper, ou o Nmap, certo? É um serviço que permite analisar as portas de comunicação, bem como os serviços utilizados naquelas portas e se existe ali portas sendo filtradas por um firewall, além de identificar problemas ou falhas na pilha de protocolos TCP/IP. Então o Nmap ele possibilita, além do que eu falei, verificar o sistema operacional utilizado, o número de sequências dos pacotes TCP. Sempre que um pacote com tamanho superior a 1024 bytes é encaminhado em uma rede, ele é quebrado em várias partes, E essas várias partes elas recebem um número de sequência para que no destino essas partes sejam remontadas e o pacote inteiro seja remontado, Então o Nmap permite descobrir ali a sequência desses pacotes, permitindo assim que usuários mal intencionados consigam remontar esses pacotes, E o usuário que está utilizando o serviço de cada porta, Então para cada porta pode existir usuários ali diferentes. Então o Nmap ele identifica isso também. Scanning de vulnerabilidades. Os scanners de vulnerabilidades eles realizam diversos tipos de testes, certo? Para encontrar falhas de segurança naquele serviço, naquela rede, naquele dispositivo, E as falhas elas podem existir em protocolos, em serviços, em aplicativos e em sistemas operacionais, E essas falhas, após serem descobertas, claro que elas são passíveis de serem exploradas, Toda vulnerabilidade ao ser descoberta, ela é passível de ser explorada por uma ameaça, Então geralmente deve-se encontrar alvos e serviços e em seguida utilizar o scanning direcionado. Por exemplo, através do Nmap eu consigo descobrir se o sistema operacional ele é Linux ou ele é Windows, Descobrindo, por exemplo, que o sistema utilizado naquele dispositivo é o Windows, eu vou realizar um ataque direcionado para sistemas operacionais Windows, Vou realizar um scanning ali de vulnerabilidades em sistemas operacionais Windows. Eu vou poupar ali esforço ao não analisar um sistema operacional Linux, certo? Então, um scanning de vulnerabilidades ele pode analisar, dentro do que já foi falado, compartilhamento de arquivos descriptografados, certo?
configuração incorreta de serviços, protocolos e sistemas, tá? Softwares desatualizados, uma vez que esses softwares desatualizados eles não têm ali patches de correções de desempenho e segurança, tá? Pacotes TCP que podem ter seus sequenciais descobertos, como eu acabei de falar, falha no nível de rede do protocolo, certo? Como, por exemplo, falhas no protocolo TCP, certo? Falhas no protocolo UDP, tá? Falhas no protocolo IP, falhas no protocolo ICMP, tá? TCP e IP são protocolos da camada TCP e UDP são protocolos da camada de transporte, mas aí nós temos alguns protocolos da camada de rede, como IP e ICMP, que podem ali possuírem algumas falhas naquele serviço, certo? Configuração de roteadores potencialmente perigosos, como por exemplo configurações incorretas de roteamento, que permitem o roteamento para redes não autorizadas, tá? A checagem da existência de cavalo de Troia, a checagem de senhas fáceis de serem quebradas, como por exemplo senhas com poucos caracteres ou com sequenciais de caracteres, como por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que é uma falha, uma senha considerada altamente fraca e perigosa, tá? Pode-se analisar também as informações do protocolo Sample Network Management Protocol, que é o protocolo de gerenciamento de redes de computadores, tá? Utilizado em redes TCP e IPs. E ainda a possibilidade de negação de serviços, certo? Então a Sense Institute, juntamente com o FBI, realizaram uma pesquisa onde foi-se levantado ali as 10 principais vulnerabilidades em sistemas operacionais Windows e Linux. Vamos para as vulnerabilidades dos sistemas operacionais Windows, tá? Então, vulnerabilidade no servidor web, que é o IIS, tá? Vulnerabilidade no serviço de dados remotos, MDCA, tá? Vulnerabilidade no Microsoft SQL Server, que é o serviço de banco de dados e linguagem de banco de dados ali da Microsoft, tá? Configurações incorretas do NetBIOS, que é utilizado para compartilhamento de arquivos remotos, login anônimo, fraqueza no método de autenticação, a LMH, tá? Fraqueza de senhas usadas em bancos ou em branco, né? Ou senhas fáceis de serem descobertas, tá? 8. Vulnerabilidade envolvendo o Internet Explorer, tá? Embora o Internet Explorer não seja mais atualizável, tá? Muitas organizações ainda utilizam versões, né, antigas do Internet Explorer, tá? Eles não têm feito ali atualizações, uma vez que hoje é utilizado o Microsoft Edge por padrão em sistemas operacionais Windows, tá? Exploração de acesso remoto ao registro do sistema, a exploração do Windows Script Root, qual permite ali que códigos sejam executados no Internet Explorer. Então vamos às vulnerabilidades em sistemas operacionais Linux, tá? Exploração do serviço de acesso remoto RPC, certo? Vulnerabilidades no servidor web Apache, a vulnerabilidades no SSH, que é um protocolo de acesso remoto que utiliza criptografia, mas apresenta algumas falhas. Vulnerabilidade de informações por meio do protocolo SNMP de gerenciamento de redes de computadores TCP/IP, tá? Vulnerabilidade no File Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de arquivos, entretanto ele não utiliza criptografia. Exploração via uso de comandos remotos como RCP, Rlogin, RSH, uma vez que sistemas operacionais Linux utilizam aí uma ênfase bastante elevada para a utilização de comandos. Esses comandos podem ser utilizados para realização de exploração de alguma vulnerabilidade, tá? Vulnerabilidade no servidor remoto de impressão, a vulnerabilidade do WebDP, vulnerabilidade do servidor de e-mail, send-mail do Linux, tá? E fraquezas em senhas utilizadas em bancos de dados, ok? Tá? E aí nós chegamos a firewalking. O que é firewalking, pessoal? Tá? Diversas redes elas possuem ali firewalls instalados. Esses firewalls eles realizam a filtragem de pacotes que poderão entrar na rede e pacotes que não poderão entrar e consequentemente serão ali descartados, certo? Então geralmente os firewalls eles são instalados na entrada da rede, tá? Ou
são instalados em computadores para analisar especificamente aquele computador, aquele dispositivo, certo? E em redes que possuem firewalls instalados, né, são necessárias ali ferramentas avançadas de firewalking para coletar informações em uma rede remota que possui ali firewalls instalados, tá? E essa técnica ela permite que os pacotes eles consigam passar pelo gateway da rede, consigam perfurar essa barreira do gateway, tá? E trazer informações de controle, né? Ou a de aquisição de informações confidenciais para o usuário mal intencionado, tá? Certo? Então essa técnica ela usa ali de alguns campos do pacote de CPIP, certo? Como por exemplo o TTL, que é o Time to Live, o tempo de vida do pacote, ou o pacote IP, que é o endereço IP utilizado para direcionar corretamente os pacotes, tá? E para resposta desses pacotes, certo? Então é possível obter informações através da análise dessas regras utilizadas pelo firewall, bem como, tá, a topologia daquela organização. Então, através do firewall que eu consigo informações de regras de acesso de firewall, tá? Consigo identificar quais são os serviços de segurança utilizados, quais pacotes são permitidos de entrarem na rede e quais pacotes ali são descartados ou bloqueados, né, ao chegarem ali ao ponto de entrada da rede. Além disso, eu consigo identificar como que aquela topologia daquela rede está organizada, certo? IP spoofing é uma técnica utilizada para mascarar o endereço de IP, ou falsificar o endereço de IP, enviando dados para a organização através do endereço de IP ilegítimo, tá? Ou no caso, endereço de IP forjado, certo? E ataques de negação de serviço são ataques ali que permitem o envio de uma grande quantidade de pacotes para um alvo. Esse alvo não suporta aquela grande quantidade de entrada de dados, e o serviço ele sofre uma parada abrupta. Nós temos dois tipos, que é o DOS, Denial of Service, que é a negação de serviço com origem de uma única máquina, ou DDoS, que é o Distributed Denial of Service, que tem origem ali em uma rede de computadores zumbis que enviam uma enxurrada ali de pacotes para um alvo, e aquele alvo não suporta aquela grande quantidade de dados oriundos de diversos computadores, muitas vezes aí milhares de computadores espalhados pelo mundo, tá? Estão as nossas referências, espero que tenham gostado aí da aula, e até a próxima.